Boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais uma live aqui hoje. Nós vamos falar sobre as distorções cognitivas. Hoje a gente vai falar da desqualificação dos aspectos positivos. Vou colocar num pin aqui para vocês saberem do que a gente está falando, fixado, tá? Se tiverem perguntas, podem fazer aí nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Vou chamar a Nayara aqui para participar com a gente. Só esperar ela entrar aqui. Vão ser chegando. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar. Aê, vamos chamar a Nayara aqui. Boa tarde. Oi, Teresa. Boa tarde. Como vai você? Boa tarde, querida. Vou bem. Vamos lá para mais uma live, esperando o pessoal entrar. Mais uma, já vou convidar uma galera aqui. Vai não Mais dando. uma segunda-feira que passou tão rápido que a gente divulgou tudo Voou, isso. né? Mandei mensagem pra Nayara hoje falando, gente, Nayara, não divulguei. E ela mesmo, não divulgou mesmo não, senhora. Já é segunda-feira. Não deu tempo de nada. Coisa louca. Mais uma. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as distorções cognitivas. A gente vai seguir nessa linha, né? Falando sobre isso. A gente já tem falado sobre algumas. Hoje nós vamos falar de uma que acontece muito com os perfeccionistas, né? Sim, principalmente. Que são as desqualificações dos aspectos positivos, né? Na verdade, a distorção chama desqualificação, mas a gente faz várias. Oi, Eliane! O pessoal vai dando oi, vou dando oi também. Oi, oi. Para lá, sim. oi. Né? E dentro dessa distorção, né, a gente tem uma afirmação, que as nossas realizações elas são triviais, né, que elas não têm tanta importância assim. Então, as realizações que eu tenho, elas não são importantes de fato, elas são coisas que qualquer pessoa poderia ter tido, chegado, entre outras coisas, né? Então, geralmente a pessoa que tem essa distorção fala coisas do tipo, eu tirei uma nota boa na prova, mas é porque a prova estava fácil, né? Ou então, eles estão me elogiando porque eles são muito legais, eles são gentis, né? Eu fiz esse projeto, deu certo, mas foi sorte, veja só, né? E é muito engraçado porque, assim, você consegue entender e localizar essas pessoas quando você faz um elogio para elas e elas não sabem o que fazer. É muito É engraçado. verdade. Eu faço elogio com quem tem essa distorção só para sacanear mesmo. Porque a pessoa fica assim, não, imagina, que isso, não, imagina. Eu lembro que eu tinha, Nai, bastante essa distorção. De vez em quando ela reaparece aí. Nossa, eu sou péssima para lidar com elogios, né? Mas eu lembro muito do Guga. O Guga que entra nas lives de vez em quando, sabe? Um belo Conheço. dia eu estava lá, maravilhosa, com uma roupa muito bonita que eu tinha comprado, uma bata laranja que eu gostava muito. Estava na faculdade usando essa bata. E ele era meu professor. E ele chegou para mim e disse assim: Uau, que blusa linda, né? E começou a mexer nas rendas, assim, porque ela é realmente muito bonita. E aí eu falei, cara, comprei essa blusa na 25, eu paguei R$ 25. E ele falou pra mim, cala a boca! É bem característico, né, Lê? Não quero saber quanto você gastou. Eu tô A falando pessoa que é não bonita. consegue agradecer. Né? Nessa tentativa pífia, né? De minimizar a beleza daquilo para eu não ficar tão constrangida com o elogio. Que absurdo a gente ficar constrangido com o elogio, não é mesmo? Né? E eu lembro muito desse aspecto. Lembro também uma vez que eu entrei na aula de um professor e aí eu estava atrasada, estava ligeiramente atrasada. E eu entrei na aula dele e aí eu entrei e ele não falou nada. E eu disse, boa noite, professor, me desculpe.
porque eu tava atrasada, né? E aí, bem no momento, ele falou: tá vendo, gente? É exatamente disso que eu tô falando. E aí, eu virei um exemplo pra sala de aula, né? E eu fiquei pensando: que diabos ele tá falando, né? Porque entrei atrasado, não tinha visto. E ele tava falando justamente dessa distorção cognitiva. Eu já Veio a entrei na calhar. sala, exatamente, sendo que ninguém estava irritado, né? E eu já tinha entrado, ai, desculpa, desculpa, ai, olha, né? Nossa, me desculpa mesmo, né? Então, o quanto a gente faz isso, né? A gente desqualifica os aspectos positivos dos nossos trabalhos, das nossas vivências, e o quanto isso impacta, né, Nai? Você já passou por isso também? Muito. E eu me arrisco a Verdade. dizer que essa é uma das distorções que todos nós, de alguma forma, temos ou já experienciamos, né? Uhum, Consciente ou inconscientemente, né? Às vezes ainda não conhecemos ela o suficiente, mas todos nós, sim, já passamos ou vivenciamos por essa experiência de nos desqualificar ou desqualificar uma pessoa, uma situação, né? E está muito relacionada de alguma maneira, com uma baixa estima. Né? Não necessariamente que essa pessoa seja totalmente insegura de si ou não tenha uma boa autoestima, mas está muito relacionada com uma fragilidade dessa estima. Né? Porque quando eu não consigo aceitar um elogio vindo a mim, ou eu enxergo que a pessoa está sendo só boazinha, né? Tá me elogiando porque quer me ver bem, ou uhum, tá me elogiando porque tem dó de mim, então, isso significa que eu não me sinto merecedora, né, de uhum, viver e de experienciar e também de ser uma pessoa digna desse elogio. Né? Então, uhum, quando o tempo inteiro alguém está te falando algo bom sobre você, seja sua aparência, seja sobre o seu trabalho, você no relacionamento, exaltando suas qualidades, e aí você está o tempo inteiro se minimizando. Isso só uhum, denota, né? Isso só mostra o quanto você tem uma baixa autoestima. O quanto você está ali insegura, na verdade, com quem você é de fato ou com aquilo que você pode ser. Né? Então, automaticamente a gente vai se desqualificando, vai se sentindo mal com isso. Tudo isso causa em nós um sentimento de culpa, porque se eu penso que uma situação tem que ser de determinada maneira, isso demonstra, está muito ligado ao perfeccionismo, né? Bom, isso tem que estar uhum, impecável, tem que estar perfeito, não pode ter erro, tem que estar exatamente assim. Então, isso é um planejamento que eu estou fazendo mental. Se acontece qualquer coisa que fuja disso, né? Se não sai como você espera, seja o projeto, seja a prova, seja a situação, o que, que a gente pega e faz? Ah, não, foi tudo horrível, foi tudo péssimo, eu sou sempre esse fracasso, né? Uma coisa que eu ouvi há um tempo, um exemplo também para trazer aqui uma senhora foi almoçar, né, com o filho, e aí foram almoçar, só que aí a esposa dele, a nora dela, não pôde ir, então foram só os dois. E aí ficaram um tempo, né? Depois do almoço, o filho falou: Olha, mãe, eu vou ter que ir embora, né? Porque eu deixei minha esposa em casa, então vou ter que ir também para ajudá-la. E aí essa pessoa trazendo essa informação para mim, ela falou: Nossa, ele quase não ficou comigo, a gente quase não conversou, né? Foi porque ele chegou e já teve que ir embora. E aí eu perguntei, né? Mas o que mais que aconteceu? Né? Como que foi esse almoço, sobre o que vocês conversaram? E ela começou a me contar uma porção de coisas. Mas uhum, o que ela trouxe para mim a princípio é que tinha sido péssimo, né? Porque eles quase não ficaram juntos. Então veja só o quanto a gente invalida tudo aquilo que é de bom, né? Por apenas um aspecto, geralmente um aspecto, ou nem isso, que foi negativo, que foi o fato dele ter que ir embora. Normal, uhum, né? Então, isso trazendo para o relacionamento mãe-filho, né, nesse caso, mas também num relacionamento conjugal, né, um relacionamento afetivo, em que a gente, muitos casais quando chegam, principalmente para mim, estão com essa distorção muito aflorada, né? Não consegue, quando a gente pergunta, me fala algo bom, né, na pessoa, a pessoa às vezes pensa muito, ou até consegue, quando está escrevendo, né, eu geralmente faço esse exercício escrito, a pessoa ainda consegue escrever, mas é perceptível que ela precisa pensar muito, analisar muito, para ela conseguir colocar algo bom. Porque esse filtro negativo, né, de desqualificar tudo aquilo que é bom já está tão intenso que a pessoa só consegue uhum. enxergar o que é ruim.
né? Então veja o quanto essa distorção ela pode ser prejudicial para nós e para os nossos relacionamentos, né? Então a gente parte aí de um não automerecimento. A gente não se Uhum. acha capaz e nem merecedor de receber um elogio, porque a gente está sempre justificando. Nossa, que olhos lindos! Ai, você viu maquiagem que fez, que salvou tudo, né? Porque, né? Que Delineador aqui, cabelo, ó. seu cabelo, nossa, como tá lindo. Ai, você viu? Nossa, chapinha. Ou então, nossa, fez um babyliss. Então, entenda que a gente não consegue, não é que não conseguimos, temos muita dificuldade em simplesmente olhar e falar, olha, obrigada, eu também acho. Porque E é parece até uma louco, né? prepotência, né? É, e vem muito, eu acho que de uma crença cristã, e aí não tô falando necessariamente da religião, das religiões cristãs, mas como a gente é um país cristão na sua maioria, né, digamos assim, vem muito dessa coisa cristã da humildade, né? Dessa coisa de não se exalte, segura esse ego e nananã. Só que a gente não precisa rebaixar o ego, né? A gente pode só segurar que tá tudo bem, né? Então, há também essa necessidade de ser humilde, né? De que é bonito ser humilde, entre outras coisas. É bonito de fato, mas a gente também não precisa se depreciar, né? E eu acho engraçado que nenhum elogio vem de graça, né? Eu não chego pra Nayara e falo assim, nossa, Nayara, que cabelo lindo. Assim, né? Eu não chego para ela e faço essa verbalização se eu realmente não acho, não faz sentido, né? Então, o elogio ele é sempre motivado por algo genuíno, por algo que a pessoa realmente quer elogiar. Né? A não ser que vocês tenham muito dinheiro na conta, eu não tenho. Então, para mim, eu tenho certeza. A Karine coloca aqui, né? Descobri recentemente, opa, peraí, que meu filho pode ter autismo. Sempre me achei uma boa mãe até então. Agora não acho mais. Por mais que eu saiba que é hereditário, a culpa vem. Então, e aí que tá, né? Assim, essa questão de ser boa mãe, até te convido, Karine. Tem um vídeo que a gente fez com a psicóloga Nicole Boron, tá lá no meu YouTube, tá no link da bio aqui da Síntese DHO. Sensacional sobre isso, sensacional, assim, né? O quanto a exigência que a gente faz sobre as mães é ainda mais impactante, né? Teve uma época que o autismo, ele foi, os transtornos, né, do espectro autista, ele foi psicogestor dizendo que nós somos as divas da psique. Fofura, gente, Maravilhoso, obrigada, obrigada. né? Mas aí, Karine, tinha uma época que o autismo era considerado, se eu não me engano, pela psicanálise, como culpa da mãe mesmo, né? Como se ela tivesse tido uma gestação necessariamente ruim. E aí eles chamavam isso de efeito geladeira ou algo desse tipo. Mas isso caiu por terra há muito tempo, muito tempo. Se eu não me engano, foi nos anos 70 que caiu por terra, né? E as pessoas continuam dizendo esse tipo de coisa, né? Então os transtornos, sejam eles quais forem, né? Eles são um conjunto de variáveis. Então a gente realmente não faz sentido se culpar, porque está muito fora do nosso controle, né? Então, de fato, não faz. Eu acho que o melhor que você pode fazer é procurar especialistas, né, para que seu filho tenha uma vida tranquila, calma, né, dentro da condição dele, que é super, super, super viável. Inclusive, tem o CETEP Sim, em Jundiaí, que eu sempre indico para quem tem suspeita ou diagnóstico dos transtornos do espectro autista, que é um centro de referência sensacional do Djalma, que é um professor universitário, ele está fazendo pós-doc e nossa, ele é que legal. maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Então fica aí a indicação do CETEP. E não faz E mesmo sentido você se culpar, porque não, né, realmente Elir, oi Elir, conseguiu assistir a live hoje. Ele estava com problemas de tá, internet, me disse que queria muito ver as lives e não conseguia. Que que bom, fico bom, feliz. bem-vinda. Fazendo um parênteses também sobre o que você estava falando e respondendo até para a Karine, recentemente também eu fiz uma live sobre autismo com o psicólogo Adilson Souza. E ele também é especialista, né, no trabalho com familiares e principalmente mães de crianças Uhum, com o transtorno autista. Aliás, com o uhum, diagnóstico do autismo. E recentemente também ele lançou um livro lindo falando sobre que é impossível falar do autista sem falar da mãe. Trabalho muito uhum. sensível, então busque mesmo, Ai, né, que uma legal. ajuda para você, também para o seu filho, para que vocês consigam juntos, né, irem se adequando, aprendendo a viver um com o outro,
sem essa culpa, sem esse estereótipo, né, de que mãe precisa ser perfeita, mãe tem que acertar sempre, porque na verdade não é isso, né? A gente está Uhum. em constante aprendizado o tempo inteiro e não se E, cobrar faz parte desse processo. e o quanto ninguém é perfeito, né? Ninguém vai ser essa pessoa que vai suprir todas essas expectativas, né? A gente está sempre, a gente está apresentando aí as distorções cognitivas, né? Que são distorções, são limitações, né? Você racionalizou aquilo de uma forma que está te limitando. Então, assim, todo mundo precisa gerar um autoconhecimento e ultrapassar os seus próprios limites, né? Isso é saúde mental, né? De fato, eu acho que é isso, né? E Até aí, pode falar, Nai, desculpa. Até imagina, até porque, né, Lê, buscar essa perfeição significa a gente criar ali um objetivo, né, diante de algo que está muito irreal. E Uhum, esse padrão, que eu costumo dizer que é um padrão irreal, ele está muito fortalecido pelas mídias, pela revista, pela uhum, televisão. Então a gente busca alcançar de alguma maneira esse padrão, né, e encontrando ali uma situação que a gente pode chamar o nosso objetivo. E aí, quando isso não é alcançado de alguma maneira, a gente cria uma frustração muito grande, costuma se uhum. culpabilizar, né, se culpa, cria relações muito tóxicas, porque a gente vai, de alguma maneira, se criticar ou criticar as pessoas como se nada tá bom. Se torna um hábito mesmo de se culpar. E Uhum, também a gente acaba se julgando muito por isso, né? Então, desqualificar todos os aspectos positivos faz com que você seja uma pessoa muito rígida com você e com as outras pessoas, né? E não considerar também, ainda que coisas pequenas do dia a dia, como boas e como positivas, pode trazer ainda mais tristeza, né? uhum. Depressão, ansiedade. É, é sintominha aí de processo depressivo, né? E Pois aí eu queria deixar claro algumas coisas, porque eu acho que podem ser confundidas, né? A gente já falou de leitura mental, a gente já falou de adivinhação de futuro, de rotulação e de catastrofização. E a gente precisa entender a diferença entre catastrofização e desqualificação dos aspectos positivos, porque eu acho que dá para confundir, né? Então, a gente precisa muito. entender que a catastrofização é você pegar alguma coisa que você considera que não seja boa e dentro da sua mente você tornar isso muito pior. Você imaginar o pior cenário possível para isso. E dentro disso não criar expectativas, não criar soluções, entre outras coisas, né? Quando a gente fala de desqualificação dos aspectos positivos, a gente não está falando de pegar uma situação e tornar ela o mais difícil possível, como na catastrofização. A gente está falando que as situações boas são neutralizadas por essa distorção, né? É o famoso não faz mais que a obrigação, sabe? Uhum. Né? Então, eu acho legal a gente colocar, porque às vezes elas são muito parecidas, né? A gente vai falar na semana que vem de filtro negativo, e também são muito parecidas, né? Muito, Então, tem a gente relação. consiga entender que existem coisas positivas na nossa vida, que a gente olha para essas coisas positivas e fala, não gostei, né? Muito fácil também de acontecer em relacionamentos de longo prazo. Tava falando esses dias, né? A gente fez uma live sobre isso também, né, Nai? Sobre relacionamentos, né? Nesse momento de isolamento e tal. E a gente falou um Sim. pouco sobre isso, né? Sobre o quanto, quando você convive com a pessoa e ela faz um monte de coisa legal para você e vocês têm uma vivência boa juntos, o quanto é fácil você desvalorizar isso com o passar do tempo, né? Então, exemplo. Meu companheiro ou minha companheira é uma pessoa extremamente agradável, super fofa, me trata com muito carinho, muito carinho. Só que ultimamente essa pessoa está em estado de isolamento, ela está mais estressada, por exemplo. Aí eu falo assim, tá vendo? Estressada, me trata mal, não gosto, não quero, não é assim que eu quero viver, não aguento mais essa vida. E aí você esqueceu de tudo que foi bom, né? A pessoa se tornou, nossa senhora, né? O mardito ali, né? Mostra, né? Mardito em 70 dias de isolamento, né? Então, quanto a gente pega também os defeitos dessas pessoas e não necessariamente defeitos, né? Coisas que talvez a gente não goste, digamos assim, né? E coloque isso numa amplificação maior
e desqualifica o que essa pessoa sempre fez de bom, ou sempre teve de bom, ou sempre trouxe de bom nessa relação, por conta do desgaste, que é o que a gente chama de rotina, né, Nai, dentro de uma relação. E criarem, né, também essa comunicação aberta entre ambos, né, para você, Uhum. com o seu relacionamento, com seus filhos, com a sua família, com as pessoas que você trabalha. Porque essa desqualificação, ela se torna algo que é uma extensão de tudo aquilo que você faz, né? Então, assim, eu Uhum. crio para mim uma expectativa, e tudo isso vem de uma certa expectativa, a desqualificação dos aspectos positivos, ela começa geralmente com uma expectativa que eu crio, né, geralmente real sobre uma situação. Então, por exemplo, vamos para a praia e aí eu quero que esteja 40 graus ali de sol e aquele calor. E aí chega, o tempo fica nublado, né, e pronto, acabou. Nossa, a praia foi horrível porque choveu, porque não deu pra gente sair, porque enfim. Uhum. Então, e aí o que acontece? Quando a gente exige algo ideal ou que algo seja perfeito, a gente está construindo um cenário perfeito para a gente se frustrar, né? Para a gente poder reclamar. E um dos aspectos, uma das coisas que as pessoas mais fazem dentro dessa desqualificação dos aspectos positivos é reclamar o tempo inteiro, né? Então, e a reclamação, ela vai se tornando um hábito dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua relação com você mesmo. Então, se você acha que se você se julgar, se você se criticar, isso vai te tornar uma pessoa melhor, não vai, né? Criticar uma situação o tempo inteiro, ou as atitudes das pessoas, não vai torná-lo você uma pessoa melhor, né? Eu acredito, e existe, né? Falo isso com propriedade, existem maneiras que são mais leves de lidar com essas falhas e até mesmo de aprender com essas experiências, né? Então, praticar principalmente a autoempatia, que é uma maneira da gente, se a gente se acolhe, né? Se eu posso fazer o bem para outra pessoa, fazer com que a pessoa se sinta bem, acolher o outro, porque eu não posso fazer isso comigo? E aí entra Uhum. até na autocompaixão, uma live Autocompaixão. incrível que a Letícia fez com o Guga há poucas semanas, né? Ai, Pouco gente, tempo essa live atrás. foi tão linda. Ai, queria viver ela de novo. Então assistam, né? Para vocês que estão assistindo essa live, depois corre lá no Insta da Síntese DHO e assistam essa live, que também é uma continuação do que a gente está falando aqui. A gente não precisa olhar uma situação por apenas um aspecto, enxergando só Uhum. aquilo que foi ruim. Dentro de uma situação, e quando eu trabalho com casal, eu sempre uso uma dinâmica, né? Que é fazer com que os dois falem, né? E à medida que os dois falem, o outro sempre fica segurando ali um papel, porque caso queira interromper, anota, né? Então, sempre tem uma situação em que uma pessoa me traz, e eu sempre peço para que a outra pessoa me conte também. E aí você percebe que ambos têm ali uma situação e tem um modo de que enxergou a situação, um modo de que enfrentou essa situação, uma forma de enxergar. E nem sempre o meu olhar vai ser sempre o mais assertivo, vai ser sempre o que está certo. É muito importante que a gente possa considerar o todo, né? Vamos olhar a Uhum. situação assim no exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, da mãe que foi almoçar com o filho. Como que foi todo esse dia, todo esse final de semana? Como que é essa vivência, essa relação? Como que é antes, né? Antes desse acontecimento, como é tudo isso? Porque às vezes a gente pega uma única situação e generaliza, falando que foi Uhum. tudo péssimo, foi tudo horrível. E olha o quanto a gente perde por não olhar para aquilo que também pode ser bom. Uhum. E eu acho que é isso, né, Nai? Também essa parada da tolerância à frustração, né? Ai, gente, eu falo tão juvenil. Live super linda, eu tô falando parada. Ai, né? Mas assim, Maravilhosa. esse negócio também da frustração, né? Porque assim, comprei um livro, tô lendo lá o livro, né? Aí comprei o livro e pensei assim, bom, comprei esse livro aqui para ouvir o que tem a dizer sobre. Nossa, eu vou até falar um livro que eu comprei e eu passei por isso. Vou falar. Um livro do Tony Robbins. Como chama? Esqueci. Tá lá na clínica. Acho que é o poder do pensamento, alguma coisa assim. É de um coach lá. Até esqueci o nome.
E o livro, assim, muito bom. Só que sabe aquele livro que dá muito rodeio? E aí, assim, para uma pessoa que não atende clínica, que não tem essa vivência de humanas, né? É ótimo, porque ele vai trazendo vários exemplos, né? Vários casos. Pra gente, a gente fica, ai, tá bom, já entendi. Aí é fantástico. E aí eu lembro que a Próximo. primeira vez, ai, cansei. E a primeira vez que eu peguei esse livro pra ler, eu pensei, ai, gente, que chato, que livro chato, não acredito. O pessoal falava tanto desse chato. E aí eu não tolerei essa frustração. Eu falei assim, ai, não, gente, muito chato, tem mais o que fazer, tem livro que vai me ensinar coisa nova, né? E deixei de lado. Aí um belo dia, tava a Letícia lá, pensando algumas coisas e lembrou do livro. Eu falei, nossa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu tinha visto uma passagem sobre como a gente movimenta os olhos e tal, e tem nesse livro. Eu falei assim, eu vou ler esse livro de novo. E aí, eu vou até pegar o nome dele aqui no YouTube, porque preciso falar o nome certo. No Google, né? Que eu tenho que falar o nome certo. E aí, eu peguei e li de novo. E no que eu li de novo, o que que eu fiz? Poder Sem Limites, chama. O que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou pegar e ler as partes que me interessam, né? Aí eu me adaptei já. A tolerância à frustração, já me adaptei ali. Aí fui passando as partes que não me interessavam e lendo as partes que me interessavam, achei o livro ótimo. Ele podia ter sido escrito só metade para mim, que não tem paciência. Mas o livro é incrível, né? Muito bom mesmo, né? Então, o quanto também a gente perde por desqualificar os aspectos positivos, né? Eu não gosto da Nayara porque a Nayara usa batom rosa. Olha aqui, Patricinha Nayara. Não gosto, gente, que usa batom rosa. Perdi toda aquela vivência que eu poderia ter, né? Não conversei com a Nayara, não sei como que ela vive, as coisas que ela faz, as coisas que ela pensa. Acredita? Perdi toda essa oportunidade, né? Perdi tudo que eu ia aprender com a Nayara. Olha que, que preju, né? Então a gente precisa parar de ter esses prejuízos, né? Ou então, eu tô comprando, por exemplo, o livro mesmo, né? Comprei aqui, não gostei, não vou ler nunca mais. Deixei de aprender. Eu não chego no meio termo das coisas, né? Porque eu desqualifico, vou desqualificando. E aí também não é difícil ver, né? Pessoas que entram nesse movimento de desqualificação e ninguém tá bom para ela, né? E aí nem tô falando de relacionamento amoroso, não, tá? Tô falando No assim, de geral, ninguém é bom o suficiente. Então esse professor não é bom o suficiente, esse livro não é bom o suficiente, essa profissão não é boa o suficiente, meu marido não é bom o suficiente, minha esposa não é boa o suficiente, meus filhos não são bons o suficiente, né? E esse suficiente, ele não existe, né? Ele é uma crença, é uma projeção, é uma crença apenas, né? Então, o quanto também a gente não se torna infeliz e ligeiramente arrogante dentro de uma distorção dessa quando ela se torna muito ampla, né? Quando ela se torna grande. Eu falo, não tenho nada para aprender com Anthony Robbins porque ele é coach e eu sou psicóloga. Perdi, né? Perdi essa oportunidade de aprender que é tão valiosa. E hoje em dia, cara, a gente sempre tem coisa nova para aprender, né? Porque nós estamos na era da informação. Então, o quanto. E olha que louco, né? Esses dois polos, né? A gente pode ficar ou humildão, que se sente derrotado ali, mas a gente também pode ficar arrogante, porque aí a gente acha que de repente a gente tá bom o suficiente, ou a gente não quer olhar para nossa insuficiência e, portanto, é mais fácil ficar vestido de autossuficiente, né? Mas eu começo a apontar, né? E aí entra também uma questão de defesa desse ego, né? Essa defesa pessoal que a gente cria. Então, eu não quero mais olhar para isso, porque, já. né? E você, e você foi falando, eu me lembrei de uma história, né, que eu ouvi há um tempo, que falava de dois monges. Dois monges que eles viviam ali, né, na sua cidade, eles não podiam ter nenhum contato com a mulher, com nenhuma Uhum. mulher, né? Eles tinham que viver, mas não podiam ter esse contato com mulher. E aí os dois estavam passeando, passando por um rio, e aí nesse rio havia uma mulher que estava se afogando. E um dos monges foi rapidamente socorrer essa mulher, tirou ela do rio, salvou, e aí eles continuaram a caminhada, né? E aí o outro monge, nossa, o que que você fez? A gente não pode ter contato com nenhuma mulher, por que que você fez isso? Ele, não, eu precisava salvar ela, né? Porque senão ela iria morrer. Então eu só salvei ela e pronto, tudo bem. E aí ele
Não, tudo bem. E aí continuaram andando e ele continuou falando. Nossa, mas por que que você fez aquilo? Como que você pode ter esse contato, ter tido esse contato com essa mulher? E foi remoendo isso, foi falando novamente. E ele não conseguia esquecer, né? Porque foi dada uma ordem e eles desacataram, no caso o Uhum. outro. E aí chegaram, né, no destino e ele, olha, eu não me conformo, né? Como que você conseguiu, como que você pôde, né, ter esse contato com essa mulher, sendo que a gente não pode? Ele, olha, eu tive um contato com ela porque eu precisei salvá-la. Mas foi isso. Pior é você, que nem fez nada, nem segurou, nem pegou ela, nem salvou ela e ainda continua carregando ela. Então veja só o quanto a gente também não se torna pessoas que carregamos uma culpa, É. né? O remorso, ou culpabilizamos a outra pessoa, nos tornando ressentidos, não conseguindo esquecer, não conseguindo lembrar de tudo aquilo que foi bom. Se alguém te magoou, eu sei que isso não não, isso não serve para que você esqueça, nunca aconteceu. Isso é amnésia, né? Na verdade, quando a gente se permite perdoar e entrar nesse processo de perdão, a gente está nos remetendo também a coisas e vivências e experiências que foram também muito boas. O que essa pessoa fez de bom para mim? Né? O que esse Uhum. relacionamento representou para mim e foi de bom? Porque se a gente se fixa somente naquilo que foi ruim, realmente a gente cria para nós uma insensibilidade, uma instabilidade muito grande, falta de perdão, remorso, culpa, arrogância, como você mesmo falou. Uhum. Temos muitas dificuldades nos nossos relacionamentos, porque pelo nosso perfeccionismo faz com que ninguém esteja ao nosso alcance, ou seja, tão bom para, né? Uhum. Ou ao Uhum. contrário, que nós não somos bons o suficientes para aquela relação, né? Para aquela amizade. A pessoa está sempre muito superior, né? E é assim também quando a gente encontra uma pessoa, eu vejo isso muito com, vamos dizer, famosos, né? E aí chega uma pessoa e fala, nossa, já pensou você se relacionar com essa pessoa? E aí imagina que essa pessoa vai olhar para mim, essa pessoa é extremamente inteligente, sabe as pessoas que a gente admira? E que a gente olha e Uhum. fala, imagina, essa pessoa nunca vai me olhar, né? A pessoa é tão inteligente, tão Nem sabe que eu maravilhosa. existo. E aí eu falo, gente, mas por que não? Né? Talvez Uhum. você não tenha a inteligência que ele tem, mas e os outros aspectos também, que podem e Uhum. são também muito positivos, Uhum. E o que né? é essa inteligência, né? Eu Exato. sou uma fã da Peach, assim. Sou muito fã da Peach. Acho a Peach sensacional. Sensacional. Zero defeitos. Zero. E um dia eu pensei, né? Teve um dia que eu tive o privilégio de ver um show dela muito de perto. Foi, nossa senhora, suprassumo da Letícia aquele dia, né? E aí, nesse show, uma amiga minha me perguntou assim: se você vê ela, porque a gente tava num lugar que talvez desse pra ver, né? Ela falou assim: se você vê ela, o que que você vai falar? E aí eu falei, cara, não vou conseguir, né? Não tenho o que falar, porque eu admiro a pessoa, né? Então eu vou ficar tipo. E aí a gente parte do pressuposto que a gente não tem nada para ensinar, né? O quanto, né, de novo, você disse, né? O quanto a nossa autoestima ali, ela fica à prova. E você fala, eita, eu preciso trabalhar mais isso aqui. Deixa eu ligar para passarinho lá, né? Deixa eu ligar para psicóloga que eu preciso trabalhar isso aqui, né? Então, é interessante isso, né? O quanto a gente também perde privilégios, né? Porque vai que a Pitty aparece na minha frente e eu falo, nossa, adoro o seu trabalho, nananã. E a gente troca uma ideia ali tomando um café, não é verdade? Teve uma outra vez que eu vi o Augusto Cury. E aí eu tive o privilégio de pegar um autógrafo dele. Que linda! Eu cheguei para ele, entreguei o livro para ele e eu fiquei olhando para ele assim, eu não consegui falar nada, né? Mas isso tem uns anos já, né? Que foi na Bienal do Livro, tem muitos anos, na verdade. E eu lembro que eu gostaria de ter dito para ele, olha, você é um dos caras que me incentivou à faculdade de psicologia, porque o primeiro livro que eu li dele eu tinha 14 anos, né? E eu amava muito, assim. E eu acho que eu tinha uns 19 ou 20, eu já estava
no início da faculdade, né? E eu lembro que eu entreguei o livro para ele, e aí ele me perguntou alguma coisa, eu só fiz assim. Aí ele escreveu no livro, me devolveu e tal. E aí meu amigo olhou para mim e falou: Meu, você é louca, você adora o trabalho do cara, você não falou nem um parabéns, nada. E eu falei, não, né? O quanto a gente dá umas bugadas gigantescas, assim, né? A gente trava, de fato, né? Nessa sensação de impotência, assim, né? De falar, nossa, caramba, essa pessoa é tão admirável que qualquer coisa que eu fale pode parecer uma groselha tão gigante, né? Eu já falou mais que a boca e continuo falando groselha, possivelmente, porque estão aprendendo também, né? Mas o quanto a gente vai mudando isso dentro da gente, né? É muito, muito interessante, assim. E é isso, né? Se vai pelo amor, a gente fica com excesso de humildade, e se vai pela dor, a gente fica com excesso de arrogância. Então, Brasil, se vocês são muito humildes ou muito arrogantes, procurem um psicólogo, que com certeza vocês estão desqualificando os aspectos positivos aí que vocês têm E, em vocês ou no ambiente, né, Nay? e entrando em outras distorções, né? Que é do 8 ao 80 e a gente vai falar mais pra frente. Nossa, com certeza. Pessoal, gostaria de agradecer quem esteve com a gente hoje na live, foi muito legal. Psicogestor que está sempre aí com a gente, eu sempre falo deles, né? Porque eles estão sempre aí com a Seguidor gente. Por fiel. fofo. Gostaria de agradecer, gostaria de lembrar vocês que tem os links da bio, tem o nosso canal no YouTube, tem muita coisa boa. Nós vamos anunciar novos projetos. Hoje, mais tarde, eu tenho uma live fantástica com a psicóloga Elaine Siderli sobre gordofobia. Por favor, assistam. Nossa, gente, Bom, olha, eu vou falar para vocês que eu sou meio militante, né? Não sei se vocês não gosto de rótulos, mas eu sou meio militante, né? E quando eu fui ler sobre gordofobia, aprendi tanta coisa. Fiquem nessa live que vocês vão aprender muito, 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 muito. Eu achei que gordofobia e pressão estética era a mesma coisa. Nossa, foi só. Terminei de ler assim, na era, porque assim, onde está o meu Deus agora? Só quebrando crença, assim, tá, tá, tá. Muito só maravilhosa, fantástica, tapa não na percam. cara. Não percam que vocês vão amar, sério, de verdade. E a Elaine, super fofa, né? Assim, a Elaine já esteve aqui com a gente sexta-feira, falando sobre os profissionais de saúde, né? Uma live bem legal também. Então, eu gostaria de deixar este convite para vocês. Também vamos ter novas parcerias aí, né? Mês de orgulho LGBTQIA+. Então, nós vamos ter também conteúdos muito legais na Nutrionascem, que acabou de entrar na live, olha que Aê! nós vamos ter uns conteúdos Coisa super boa. legais. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Daqui a pouquinho a gente está organizando ainda as agendas, mas eu vou divulgar aqui nas lives, porque também é uma coisa que todo mundo precisa ter conhecimento, né? O conhecimento da gente sobre a nossa diversidade quanto população, sociedade. Sigam a gente, @CenterDHO. Nayara, por favor, faça suas considerações. Muito obrigada a todos, queridos e queridas, por terem nos assistido. A Síntese está com uma incrível série de lives maravilhosas, então acompanhe. Para quem ainda não me segue, também tenho feito lives no meu Instagram, que é o @psico_Nayara Gonçalves. E no mais, acompanhem, que toda segunda às 3 horas, às 15, estaremos fazendo mais lives. Beijo Com para todos certeza. vocês. Beijo, Lê, minha querida. Muito Beijo, meu obrigada. amor. Saudades! Tchau, pessoal. Também.